para isso. A mais da reunião pública aqui do Ministério da Vida. A mensagem de hoje: em tudo, tornando-nos recomendáveis em tudo, na muita paciência, nas aflições, nas necessidades, nas angústias. Paulo, 2 Coríntios 6:4. A maioria dos aprendizes do Evangelho não encara seriamente o fundo religioso da vida, senão as atividades do culto exterior. Na concepção de muitos, bastará frequentar assíduos as assembleias da fé e todos os enigmas da alma estarão decifrados no capítulo das relações com Deus. Entretanto, os ensinamentos do Cristo apelam para a renovação e aprimoramento individual em todas as circunstâncias. Que dizer de um homem aparentemente contrito nos atos públicos da confissão religiosa a que pertence e mergulhado em palavrões no santuário doméstico? Não são poucos os que se declaram crentes ao lado da multidão, revelando-se indolentes no trabalho, desesperados na dor, incontinentes na alegria, infiéis nas facilidades e blasfemos nas angústias do coração. Por que motivo pugnaria Jesus pela formação dos seguidores, não só para ser insensado por eles durante algumas horas da semana, em genuflexão, atribuir ao mestre semelhante propósito seria rebaixar os sublimes princípios. É indispensável que os aprendizes se tornem recomendáveis em tudo, revelando a excelência das ideias que os alimentam, tanto em casa quanto nas igrejas, tanto nos serviços comuns quanto nas vidas públicas. Certo, ninguém precisa viver exclusivamente de mãos postas ou de olhar fixo no firmamento. Todavia, não nos esqueçamos de que a gentileza, a boa vontade, a cooperação e a polidez são aspectos divinos da oração viva do apostolado do Cristo. Assim, vamos fazer nossa prece inicial. Quem quiser fechar os olhos, Mestre amado Jesus, querida Maria de Nazaré, Deus nosso Pai, primeiramente, dai-nos a bênção de Deus para todos nós que estamos aqui presentes nesse momento. Ainda erramos muito, precisamos nos corrigir sempre e olhar para dentro de Deus, porque temos de corrigir. Por isso, ajuda-nos, Senhor, nessa empreitada de melhoramento que estamos aqui na terra. Por isso, relembrando, temos sempre que relembrar a sua mensagem, a mensagem de Jesus. Em nome de Deus, dá-me início a nossa reunião de hoje. Bem, hoje o tema será recomeçar sempre. A misericórdia divina é ação.
e vai ser feito por Gonçalo Queiroz. E eu passo a palavra para ele. Obrigado. Meus amigos, boa noite a todos. Que alegria estarmos juntos aqui no Bezerra, já nos primeiros dias do ano, com rostos, corações conhecidos, a gente quer tanto bem, novos rostos também. Uma alegria que Jesus nos abençoe neste ano de 2026, que seja um ano de muita paz em nossos corações e de muito trabalho no bem. E o tema da noite tem esse contexto de renovação, esse contexto de recomeço. Bom, capítulo 4 do Evangelho segundo o Espiritismo. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Não é verdade? Essa frase, ela foi dita por Jesus Cristo, nosso Senhor. Foi dita para um fariseu, para um dos mestres de Israel, Nicodemos. Nicodemos era um homem bom. É o que a Bíblia diz. Nosso Novo Testamento nos informa. Mas um homem já, idoso, e que tinha muito a perder naquela sociedade, né? Ele tinha construído uma história muito sólida em termos materiais. Era fariseu, estava no topo da hierarquia do poder em Israel, mas era um homem bom, tinha um coração bom e reconhecia a majestade de Jesus. Por isso que ele pede para se encontrar com o mestre às escondidas, na calada da noite. E Jesus aceita o convite. E alguns discípulos vão, né? Por exemplo, João Evangelista, o discípulo amado, ele fica ali, no pezinho da porta, no cantinho da escada, ouvindo a conversa e anotando o que se passava ali. Por isso que a gente tem notícia do que aconteceu ali. Aí eu fico pensando quanta coisa Jesus não disse e não fez que a gente não sabe, né? Pois é, João escondidinho ali, meio que vigiando para ver se não vinha ninguém, porque o encontro era às escondidas, ele conseguiu anotar o teor da conversa, ou pelo menos parte dele. E do que se tratava essa conversa, né? Nicodemos, ele começa o diálogo dizendo: bom, Jesus, sabemos que tu és o Filho de Deus, porque não há como alguém fazer os sinais que tu fazes sem ter vindo da parte de Deus. Né? Jesus diz: muito bem, você falou bem, mas eu vou te dar uma notícia, Nicodemos. Guarde isso. Em verdade eu te digo que ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Mas como pode ser isso? É o que pergunta Nicodemos. Porventura posso eu, sendo velho, tornar a entrar no ventre da minha mãe? Como pode ser isso? Algumas traduções antigas dizem que Jesus, nesse momento, disse: amém. Assim seja, é isso. Nós não vamos encontrar isso nas nossas Bíblias contemporâneas. Então vamos seguindo com o diálogo que a gente tem hoje. Jesus vai dizer: bom, Nicodemos, em verdade eu te digo que se você não nascer da água e do Espírito, você não pode entrar no reino de Deus. E aí a teologia humana, ao longo dos séculos, foi adequando esse nascer da água, né, nascer do Espírito, por exemplo, na questão do batismo. Bom, eu tenho que me batizar, a partir dali eu vou ser uma nova criatura. E esse renascimento em vida vai me propiciar a entrada no reino dos céus.
Bom, gente, o que eu vou dizer para vocês? Está errado? Essa visão está errada? De todo? Não, não está de todo não. Porque eu preciso renascer na minha própria vida. Bom, se eu preciso da simbologia do batismo para me renovar, para que eu me transforme em uma pessoa melhor daquele momento para frente, bom, que assim seja então. Se eu ainda preciso disso. E é o que o cristianismo adota, né, mais amplamente, desde muitos séculos até os dias de hoje. A partir daquele momento eu vou ser batizado. Mas ficam algumas perguntas. Bom, e quem vinha antes? As almas que vieram antes da simbologia do batismo por João Batista. Como é que fica a situação dessas pessoas? Que não foram batizadas, que não tiveram essa oportunidade. Bom, e as pessoas que não são cristãs? Aqueles povos orientais, por exemplo, os hindus, a exemplo, né? O Islã, como é que fica todo mundo? Será que Jesus veio só para os cristãos? Ou melhor, será que se Jesus voltasse hoje, ele seria cristão? Com o cristianismo que nós professamos hoje? Uma pergunta reflexiva, e cada um faz a sua reflexão. Então, Allan Kardec, se debruçando sobre os aspectos históricos, o contexto social da época, ele vai dizer, peraí, gente, vamos entender o que foi que o mestre quis dizer, porque ele mesmo, Jesus, não batizou ninguém. Então, como alguém vai entrar no reino dos céus? Ou para entrar no reino dos céus teria que ter essa necessidade do batismo se o próprio Cristo não batizou ninguém com água? Como fica isso? E Allan Kardec vai dizer, bom, naquela época, o que as pessoas naquela sociedade judaica acreditavam? Acerca, por exemplo, dos conhecimentos científicos que se tinha. A proposta é a gente fugir do anacronismo. Anacronismo é eu pegar o conhecimento científico do século XXI e transferir lá para a época de Jesus. Isso não pode acontecer. Naquela época o conhecimento científico era outro. Não estou falando do Cristo, estou falando da sociedade. Bom, aquela sociedade acreditava que tudo que era material tinha vindo das águas. Por quê? Porque isso está em Gênesis. O Espírito de Deus pairava sobre o abismo e sobre as águas. E das águas Deus tinha feito tudo, e tinha separado as águas de cima das águas de baixo. Então, aquela sociedade que era uma sociedade teocrática, que unia o quê? A política com a religião, aquela sociedade acreditava que tudo que era material vinha das águas. E aí Jesus vai dizer, você tem que nascer da água, da matéria. É preciso não só nascer, mas nascer de novo. Renascer da matéria e do espírito. Aí sim, se transformar em uma nova criatura, seja na encarnação ou fora dela. Corroborando com esse pensamento de Allan Kardec, o Cristo acrescenta, porque o que é nascido da carne é carne. E o que é nascido do Espírito é Espírito. O Espírito, sabe, você não sabe de onde ele vem, ele é como o vento, e nem para onde ele vai. É o que diz Jesus. Então é preciso nascer tanto da matéria quanto do Espírito. Hoje nós sabemos de onde o vento vem e para onde ele vai. A geografia está aí, a climatologia, a meteorologia está aí para nos dizer que o vento sopra de uma alta pressão para uma baixa pressão. Isso é fato cientificamente provado.
E a ciência espírita nos ensina de onde o Espírito vem, o que está fazendo na Terra e para onde ele está indo. A ciência espírita nos explica algo que Jesus já pincelou 2000 anos atrás. A ciência espírita nos ensina que nenhum de nós veio da Terra. Nossos corpos sim, mas nós, de fato, como espíritos, somos imortais. Nós temos uma pré-existência à atual encarnação. E nós teremos uma pós-existência à atual encarnação. E o que nós estamos fazendo na Terra é, na verdade, uma renovação de caminhos e uma construção de um amanhã melhor. Nós que estamos vinculados ao planeta Terra, temos o nosso processo de renovação obrigatório, cabe a todos nós. A Terra, como sendo um planeta de provas e expiações, nós precisamos passar por provas e expiações, buscando renovação de um passado delituoso e o fortalecimento para um futuro melhor para todos nós. Logo, a ciência espírita, a doutrina dos espíritos, nos explica o porquê eu sofro. Capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo. Bem-aventurados os aflitos, justiça das aflições. Ninguém derrama lágrimas à toa nem por acaso. Ninguém foi sorteado para ter uma vida difícil, como que se fosse obra do acaso. Você não foi sorteado pela providência divina para sofrer um abandono afetivo, por exemplo, um revés financeiro. Você não foi esquecido pela providência divina e por isso você adquiriu determinada doença. Não. Tudo segue uma ordem no universo. A sua vida também está subordinada a uma ordem. Logo, as dores que você já atravessou, que você atravessa e atravessará, essas dores, elas têm uma razão de ser. Elas têm uma causa, ou várias causas. E os espíritos nos informam que essas causas são justas. É por isso que é difícil ser espírita. Já dizia o amigo Raul Teixeira. É difícil ser espírita. Porque você não pode mais colocar a responsabilidade pelas lágrimas em Deus. Na providência divina, na mamãe, no papai, no esposo ou na esposa. Não pode mais. Oi? Não pode. É aquela ideia, né, de sempre terceirizar a responsabilidade que é nossa. A gente tem muito cuidado na hora de falar essas coisas, porque cada um sabe onde o seu calo aperta. Tem gente que está atravessando dores enormes. Cada um tem a sua cruz. Mas a gente também não pode deixar de falar dessa responsabilidade. E a doutrina dos Espíritos vem nos acordar para ela. Por quê? Porque quando eu me torno consciente de que eu mesmo sou o responsável pelo meu caminho, traz, lógico, a responsabilidade, mas traz também uma possibilidade enorme de renovação. Porque eu vou entender que as dores que eu atravesso têm vinculação com o meu próprio ser. Que Allan Kardec vai trabalhar em 2 itens do referido capítulo. Causas atuais das aflições e causas anteriores das aflições.
Bom, as causas atuais são aquelas que eu lembro desta existência, o porquê que eu estou sofrendo. Por exemplo, eu bebi a minha vida inteira e desenvolvi uma cirrose. Causa e efeito. Eu sei por que eu estou com cirrose. Agora, existem causas que eu não lembro, que, analisando sinceramente, né? E aí vem o Livro dos Espíritos, conhece a ti mesmo, analisando sinceramente os nossos atos, as nossas tendências, os nossos pensamentos, tá, gente? As nossas emoções. Hoje, o Espiritismo nos explica, né, na obra de Joana de Ângeles, por exemplo, que aquilo que eu sinto, eu manifesto no meu corpo. Eu não preciso nem ter uma atitude má externa. Se eu tiver um descuido interno, eu também posso entrar em problemas. Eu também posso atrair dores. Por exemplo, anos e anos de uma mágoa conservada pode ocasionar uma doença física. Então, existem causas justas, e existem causas que eu não lembro, que eu analisando sinceramente, eu vou dizer, nossa, não, mas realmente eu não encontro uma razão para esse sofrimento. Eu sempre fui uma pessoa justa, honesta, sabe? E meu sócio me passou a perna. Levou tudo. Bom, primeira coisa, o que é que eu preciso aprender com experiência? Segunda coisa, será que eu não fiz algo de uma outra existência para que passasse por essa experiência nessa encarnação? Alguns corações já falaram, nossa, mas eu acho essa lógica espírita tão perversa. Bom, Jesus disse, né, que é necessário que o escândalo venha. Mas ai daquele por quem o escândalo vier. E a doutrina nos informa que no mundo existem injustiças, mas não injustiçados. Não se trata de uma lógica perversa, mas de uma responsabilização das nossas atitudes, dos nossos sentimentos, dos nossos pensamentos. Então, tudo que eu passo, lógico, tem uma causa justa, mas não apenas uma causa justa, porque Deus não é um software. Deus não é um programa de computador que fica contando o que eu fiz, o que eu deixei de fazer, para ali me punir ou me recompensar. Não se trata disso. A finalidade das experiências que eu passo, sejam elas experiências felizes ou dolorosas, as finalidades são boas, porque Deus não é um software. Deus é um Pai amoroso. Então, quando eu passo por experiências de dor, a primeira coisa que eu devo fazer é buscar, talvez nem as causas, mas a renovação do meu ser dentro daquelas experiências. Porque, afinal de contas, esse é o objetivo do deserto em nossas vidas. É fortalecimento e renovação. É isso, é sobre isso que a misericórdia divina vai tratar. Muitas vezes uma doença física é um ato de misericórdia de Deus. E quem está falando isso não é Gonçalo, são os próprios espíritos que passaram pelas experiências e chegaram purificados do lado de lá da vida. Tem uma moça no livro Céu e Inferno que ela morreu queimada e ela diz assim, olha, eu morreria desta forma quantas vezes fossem necessárias para atingir a felicidade que hoje eu possuo. O que ela fez ou deixou de fazer, eu não sei, ela não conta. Mas ela disse que é feliz e que precisava passar por essa experiência. Então a primeira coisa que eu devo fazer é buscar a renovação do meu ser. E isso não depende de crença. Se você é espírita, católico, protestante ou qualquer outra denominação filosófica ou religiosa. Mas essa renovação ela precisa vir. E esses momentos
mais desafiadores das nossas existências são fundamentais. São momentos excelentes para a gente começar a se regenerar. Olha, eu não quero mais passar por isso. Eu já quero ser um espírito melhor. Não é um homem, uma mulher melhor. Não, um espírito melhor. Nós somos imortais. E um outro momento que é muito propício, para além das dores, é justamente, esse momento que nós estamos passando agora, um momento de renovação social através da virada de ano. Virada de ano é um marco para a sociedade terrena. Isso é para a gente, está encarnado aqui. Como é que você vai contar Ano Novo em Marte, em Júpiter, em qualquer outro planeta do universo? Se o movimento de translação é diferente. Se eles giram em velocidades diferentes. Como é que você vai contar isso? Não tem como. Então é um momento para a gente. Um momento para a Terra. Mas esses marcos são importantes para o encarnado. Diria eu que é até mais importante do que o próprio aniversário da gente. Porque agora todo mundo está comemorando essa virada de ciclo. E aí, quem realmente está disposto a se renovar, não inventa desculpa. Estava na academia semana passada, antes do ano novo. Um colega meu disse assim, meu 2026 já começou, já estou aqui. Esse está decidido. Agora aquele que espera a segunda-feira para começar a dieta, para parar isso, para parar aquilo, com 2 meses não aguenta. Então quem quer faz acontecer. E nós precisamos desses marcos, porque nós estamos na Terra e tem um homem de bem. Desculpa, um homem no mundo do Evangelho. Vivei como os homens do vosso tempo. Mas é preciso compreender também, aqui está o desafio, é que nós precisamos estar inseridos no mundo, vivendo no mundo, mas com o coração e a compreensão de seres imortais. A compreensão de saber que eu preciso me renovar para que eu tenha um amanhã melhor. O amanhã melhor não é para o outro, é para mim. Para mim. Porque cada um segundo as suas próprias obras. O outro pode me ajudar e eu posso ajudar o outro, mas ninguém pode caminhar por mim. Pode caminhar comigo, mas não por mim. Então, quando eu compreendo que eu sou um espírito imortal, herdeiro de um passado e construtor do futuro, as coisas mudam de figura. E isso é importante. O tempo que nós estamos na Terra chorando e sorrindo é importante. Mas é apenas um instante. É importante, mas é um instante. Na eternidade dos tempos. Por isso que os Espíritos nos informam, bendizei as vossas dores. Como é que faz isso? Eu, Gonçalo, ainda estou tentando aprender. Você está passando por um sofrimento e diz assim, obrigado, meu Deus, por eu estar passando por isso. Eu estou tentando aprender, mas é o que os Espíritos nos ensinam, nós devemos fazer. Bendizei as vossas dores, porque elas são como um remédio salutar e propiciam a vossa renovação. Se assim vocês quiserem. Eles falam. E aqui, uma pergunta, sabe? Eu vou pedir licença, porque eu estou
Eu estou sentindo que as palestras, assim, nem todo mundo está com muita paciência para ficar ouvindo o palestrante falar 1 hora aqui parado. Então, meu amigo, por favor, leia essa questão 240 de O Livro dos Espíritos. Questão 240, Glauco. O que é que ela fala para a gente? Os espíritos compreendem o tempo como nós? Será que é a mesma coisa? 24 horas? 1 ano, 365 dias? Será que eles comemoram um ano novo lá? É importante isso para eles ou não? Como é que é? Não. E é o que faz que não nos compreender sempre. Quando se trata de fixar datas ou épocas, os espíritos vivem fora do tempo, tal como compreendemos o tempo para eles, se ainda, por assim dizer, e os séculos, tão longos para nós, não são seus olhos, senão instantes que se desvanecem na eternidade. Da mesma forma que as desigualdades do solo que se apagam e desfracem para aqueles que se elevam do espaço. Bom, obrigado, Glauco. Então, o que é que eles estão dizendo aqui? Que o tempo, para eles, não é a mesma medida de tempo que a gente tem aqui na Terra. Não é. E isso é importante por quê? Porque quando eu estou sofrendo, eu acho que o meu sofrimento não vai acabar. Ah, não, mas eu estou sofrendo há 3 anos já. Há 5 anos que eu estou com essa doença. O fulano lá me abandonou tem 7 anos. Hoje foi o dia, o aniversário. E a gente fica contando o que perdeu. Fazem 3 anos, 4, 10, que aconteceu alguma coisa. E a gente fica contando. E os Espíritos nos informam que a vida, por mais longa, a encarnação, por mais longa que nos pareça, ela não passa de um instante, de um relâmpago na eternidade dos tempos. Então, quando a gente chega do lado de lá, no mundo espiritual, a gente vai olhar para trás e a gente vai ter a impressão que não foi tão ruim assim. Que doeu. Eu chorei. Mas que nem demorou tanto assim. É uma visão completamente diferente da visão que a gente tem aqui como encarnado. É por isso que eles vão dizer, bem dizei, as vossas dores, elas são breves. 5, 10, 15, 30 anos. Bom, eu estou tentando aprender isso ainda, tá, gente? Mas a gente passa a mensagem. E é por isso que eu vos trago uma mensagem de ano novo, que vai nos relembrar esta responsabilidade que cabe a todos nós. Chama-se Resolução para o Ano Novo, de André Luiz. Está lá na obra Opinião Espírita, psicografia de Chico Xavier. E André Luiz, ele já começa, forte. Ele não passa a mão na nossa cabeça. Ele diz assim, afora tu mesmo, ninguém decide o teu destino. Ninguém. Não adianta ir para o mar, pular 7 ondinhas. Usar amarelo no ano novo, usar branco, para atrair isso, atrair aquilo. Isso é superstição, isso não adianta. Imagina, gente, se a nossa paz dependesse de uma cor de roupa. Se a prosperidade fosse depender de uma roupa que eu usasse, se eu não tiver aquela roupa no dia, como é que faz? Se eu não tiver a oportunidade de ir para a praia, para pular 7 ondas, como é que faz? Eu estaria esquecido por Deus? Não, mas eu não vou lhe ajudar, porque você não pulou as 7 ondas.
Gente do céu. Então, afora você, ninguém vai resolver o seu destino. André Luiz diz que nós somos tangidos por fatos e problemas a exigirem a manifestação da nossa vontade em todas as circunstâncias. Ele tem uma linguagem que pode parecer difícil, mas não é não. O que ele está dizendo aqui é que nós somos colocados frente a problemas e determinadas circunstâncias para que a gente seja testado mesmo. Para que a gente manifeste aquilo que está dentro de nós, a nossa vontade. Então, às vezes, eu sou colocado diante de uma pessoa difícil no lar, no trabalho, na casa espírita, para que a providência divina veja quais as minhas atitudes diante de determinadas circunstâncias. Aí a gente fica falando mal da pessoa. Mas por que Deus me enviou esta criatura? Quando aquilo ali é uma oportunidade de crescimento. E às vezes somos nós, né? Que somos os difíceis. Dependendo do dia, da circunstância, você não está muito bem. Então, às vezes, somos nós que somos os testes para os outros. Eu digo assim, nós somos semelhantes àquele ouriço do mar, né? Cheio de espinhos. E a gente fica se espetando. Se a gente não aprender a se perdoar, fica difícil de conviver. É difícil. Porque enquanto o outro me espeta, eu também estou espetando alguém. Diz André Luiz, muito embora disponhamos de recursos infinitos de escolha, em verdade, invariavelmente, somos constrangidos a optar por um caminho por vez. Então, quando acontece alguma coisa, alguma circunstância aparece em minha vida, eu tenho um leque enorme de escolhas sobre o que é que eu vou fazer, mas eu só posso escolher um caminho por vez. Um caminho por vez. E aí, o que é que eu vou escolher? Diante de um parente intolerante, diante de alguém que testa a minha paciência, diante de alguma circunstância que me fragiliza, eu só posso ter uma escolha. Eu tenho uma só escolha. O que é que eu devo? O que é que eu vou escolher? Às vezes a gente sabe o que deve escolher, mas nem sempre a gente escolhe aquilo. Aí diz Emmanuel que a criatura humana não tem criatividade nem para errar, porque ela vai repetindo os mesmos erros por várias e várias reencarnações. Aí a mulher diz assim, não é possível, eu tenho um dedo podre para homem, eu não sei escolher homem. Ou o homem também com a mulher, não sei escolher, só escolho gente que me maltrata. Mas vai saber por que você está escolhendo aquele tipo de pessoa para a sua vida? O que te atrai naquele tipo de pessoa? Será uma beleza física? Será talvez uma segurança financeira, status, alguma coisa assim? Bom, gente, são nossas áreas de fragilidade. Não precisa ficar com vergonha. Outros escolhem alguns vícios. Né? Bom, mas a gente precisa se analisar, se conhecer. Conhece a ti mesmo. Não sabe da antiguidade da notícia. O que me leva a escolher determinado grupo, né, de pessoas enfim, ou circunstâncias? As escolhas são minhas. Não adianta culpar a Deus. Bom, André Luiz diz que decisão é necessidade permanente. Eu não posso viver a vida em cima do muro. Nossa vontade, ela não pode ser multipartida. Aí, né, eu tenho uma mensagem também no Evangelho, capítulo 18, Simeão, Espírito Simeão, mensagem, reconhece-se o cristão pelos seus frutos. Ele não diz com essas palavras, mas diz nas entrelinhas, o cristão precisa se posicionar. Não é fazer guerra com o mundo, não.
se posicionar. Ah, não, hoje é dia de reunião lá no Bezerra, mas a novela tá tão boa. Descarregou? A novela tá tão boa. Então isso não é vontade. É no máximo um desejo transitório. Sabe? Então, gente, o que ele vai dizer no pensamento de vida e também aqui é que a nossa vontade ela tem que ser obstinada. Vacilação é sintoma de fraqueza moral. Pesado isso, né? Tanto quanto desânimo é sinal de doença. Não, eu vou melhorar, não vou para a casa espírita, não vou estudar, não vou. Ele diz que isso é sinônimo de fraqueza moral. Nenhuma novidade, todos nós somos fracos ainda. Mas o propósito da renovação é justamente, né, de transformar isso pouco a pouco. No entanto, certeza no bem denuncia felicidade real. E confiança de hoje indica serenidade futura. Olha que lindo. A certeza do bem, a certeza de praticar o bem, de fazer o bem pelo bem. Bom, André Luiz diz que isso é felicidade. Por isso que os espíritos na codificação vão dizer assim, bom, Fenelon, o que é a felicidade na Terra, se não a calma, a serenidade, a tranquilidade em meio às vicissitudes da vida? Porque felicidade não depende de circunstâncias externas. Não depende se eu sou amado por um determinado parceiro ou parceira. Não depende se eu ganhei na mega da virada. Não depende nem se eu tenho saúde física. Depende daquilo que está no íntimo do espírito. Aí ele vai finalizar dizendo: o progresso
foram? Quantos? E aqui, né, nesse processo de renovação, afora nós mesmos, ninguém decide o nosso destino, mas tem alguém que pode nos ajudar. Ajudar muito. Sabe? Tem alguém que não vai fazer o trabalho por nós, mas vai nos carregar mesmo nos ombros, nos ensinando a dar os primeiros passos. Esse alguém está aqui no livro dos Espíritos. Porque há quem diga que o Espiritismo, ele não é cristão. Sabia disso? Está até marcado. Glauco fugiu. Eu vou pedir agora para ler a questão 625 do livro dos Espíritos. O que é que diz, por favor, doutor? Então, Kardec pergunta qual é o tipo mais perfeito que Deus nos ofereceu, porque vieram muitos. Veio Abraão, veio Moisés, veio Noé, veio Elias, veio Jeremias, todos os profetas, veio Zoroastro, veio Sócrates, veio muita gente. O próprio Allan Kardec, Francisco de Assis, bom, a gente se perde aqui. Mas qual o mais perfeito de todos? A resposta, ela vem em duas palavras: vede Jesus, ou veja Jesus. É Ele. Guia, aquele que vai nos guiar, nos conduzir, nos ajudar, nos direcionar. E modelo. Olha que pergunta inteligente de Allan Kardec. O guia e o modelo, porque o guia direciona. O modelo é aquele a quem nós devemos imitar. Que pergunta inteligente. E a resposta, veja Jesus. Aí Allan Kardec vai ter seu comentário, né? Jesus é o tipo mais perfeito que esta terra já viu. E expressava a vontade divina em sua mais profunda pureza, porque o Espírito Divino o animava. Então, em outras palavras, Jesus era o médium de Deus. E ele veio para dizer o que é que a gente precisa fazer nesse movimento de regeneração, vinculados a um planeta ainda de provas e expiações. O mestre veio trazer o tipo de perfeição que nós podemos alcançar ou almejar na Terra. Não é isso? E o que o mestre nos ensinou? Bom, se ele é o guia, para onde ele nos levou? Bem-aventurado, primeiro, os humildes. Porque a humildade é a mãe de todas as outras virtudes, sabe? Como é que eu vou ser manso? Ou melhor, adianta eu ser manso se eu não for humilde, entendeu? Não adianta. Adianta eu querer ser um pacificador se eu não for humilde? Não adianta. Então a humildade, ela vem como a primeira virtude que a gente deve perseguir. E humildade é o quê? Bom, a humildade, a primeira coisa é saber que tudo pertence a Deus, nada é nosso. Mas eu trabalho no movimento espírita há não sei quantos anos. Bom, a obra é de Deus, não é nossa. Tudo pertence a Ele. O próprio Cristo falava isso. Chegou um jovem para falar com Jesus e disse: bom mestre, bom não, bom só o Pai. Bom só o Pai. A humildade de saber que nós não somos melhores do que ninguém é o segundo ponto.
Isso é tão bom porque eles tiram uma carga dos nossos ombros. Que você não vai dever mais nada a ninguém. Dizer, não, eu sou imperfeito mesmo, estou lutando para melhorar. Eu não espero muita coisa de mim, não. Sou imperfeito. A humildade é tão bom. Então, bem-aventurados os humildes. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os pacificadores. Eu gosto de dizer assim, olha, pacificador não é a mesma coisa que pacífico, não. Algumas traduções bíblicas têm pacífico, mas a mais acertada, né, é pacificador. Por quê? Pacífico é aquele que não quer guerra com ninguém. Eu estou aqui bem, estou na minha, não quero confusão com o seu ninguém. Já é alguma coisa, é ótimo. Mas o pacificador é o bombeiro de Deus, é aquele que o bicho está pegando e Deus te envia para aquela família. Tem um bocado de espíritos que são inimigos aí há 600 anos, aí Deus te manda lá, renascer lá. Porque ali você vai pacificar aquele lá. Você é o bombeiro de Deus. Então, bem-aventurado seja você, pacificador, será chamado filho de Deus. Em casa, no trabalho, na faculdade, na casa espírita, etc. Bem-aventurados, meus amigos, os misericordiosos. Bem-aventurados os perseguidos pela justiça. Bom, as reencarnações aí sucessivas. Estou pagando os erros do passado também e me renovando para o futuro. Bem-aventurado seja você. O Mestre nos deu um caminho. Só que ele disse o seguinte: vinde a mim. Quando você estiver cansado, quando você estiver sobrecarregado, vinde a mim, venha, levante e venha. Tenha atitude, André Luiz, tenha decisão. Venha. Ele não disse eu vou aí, não. Vinde a mim e eu vos aliviarei, darei descanso às vossas almas. Quando ele curava alguém, levanta-te e anda, meu filho. Quando ele cura Lázaro, né? Porque ali não foi, segundo os Espíritos, não foi uma ressurreição, foi uma cura. O processo de letargia. Quando ele cura alguém, bom, curou Lázaro, desatai-o, né? O que ele fala para as pessoas ali, desatai-o e deixai-o ir. Ou seja, ele conta com a nossa vontade. Vontade de caminhar. Cada um é herdeiro de si mesmo e construtor dos seus próprios caminhos. E ele vai dizer isso na famosa frase, a cada um segundo as suas obras. Renovação é a pedida de hoje. Deixar de desculpismo, como diz Emmanuel. Ciente das nossas dores, solidários com elas. Ok? Importante isso, porque é uma doutrina consoladora, é uma doutrina de fraternidade, de solidariedade, mas já foi o tempo da gente se acomodar nas desculpas. Quer chorar? Venha, me abrace. Tem aqui meu ombro, chore comigo. Quando eu quiser chorar, eu também vou chorar, porque eu vou lhe procurar. Somos irmãos. Vamos chorar juntos. Mas chega um momento de enxugar as lágrimas, arregaçar as mangas e reconstruir. Afinal de contas, ninguém aqui é da terra, desta existência. E ninguém está aqui para ficar. Então que Jesus abençoe o nosso novo ano, enquanto estamos na terra, vinculados a esses marcos. Que Jesus nos abençoe nesse processo, nessa vontade de renovação, de sermos melhores. E que o Mestre nos conduza pelos caminhos da vida, para que um dia, quando a gente chegar do lado de lá, não nos seja perguntada a religião que seguimos, o que nós conquistamos de material na terra, mas o quanto nós já conseguimos nos renovar. Grande abraço, que Deus seja louvado.
essas bênçãos de luz que nós tivemos, de ensinamentos, transmitidos com alegria por nosso amigo Gonçalo. Só temos que agradecer a ele, né, por essa contribuição aqui à casa. E que seja sempre bem-vindo, né? E, pessoal, as reuniões, os avisos aqui, as reuniões públicas, às 19h30, tem a quarta-feira, que é o tratamento espiritual, às 19h30, né? Os sábados, as nossas palestras, às 19h30. Nos domingos, tem a evangelização infantil, 9h da manhã, né? E queria avisar que no próximo sábado, dia 10, o palestrante será Luiz Felipe. E o tema será conflitos e emoções, né? Um tema excelente. As redes sociais aqui do Bezerra, para a gente seguir e ficar orientado aqui do que acontece aqui no Bezerra. Está sendo transmitido agora pelo Facebook, que é Bezerra Grato. Tem o Instagram também, que é CED Menezes Grato. E tem o YouTube agora, viu? É bom a gente se inscrever no YouTube também, que é Centro Espírita Bezerra Grato. Vocês se inscrevam lá no YouTube, porque tem que, para poder ir lá fazer a transmissão ao vivo, tem que ter pelo menos 50 pessoas inscritas no canal, sabe? E só agradecendo a todos pela presença, temos o passe individual, depois da prece que eu peço que Gonçalo faça para finalizar o trabalho. Os amigos, vamos orar, levando o pensamento e o sentimento ao nosso Senhor Jesus. Divino Mestre, querido irmão, é com muita gratidão, Senhor, com alegria mesmo no coração, nós nos dirigimos ao Teu amor e à Tua misericórdia, ao Teu coração magnânimo, para agradecer por um novo ano, para agradecer por mais uma oportunidade de renovação, de crescimento. Obrigado por esse imenso amor, por essa imensa misericórdia, que nos acorda todos os dias, que nos mantém respirando, que mantém a nossa esperança em um amanhã melhor para todos nós e para aqueles a quem amamos. Nós te pedimos, Senhor, que este ano de 2026 seja um ano de paz, fora de nós e dentro de nós. Pedimos que a nossa humanidade, passo a passo, se conscientize que o Teu amor é a ponte para um futuro melhor para todos nós. Pedimos que o Senhor abençoe a doutrina espírita consoladora, para balsamizar os corações diante das tribulações da vida e do mundo, e esclarecedora, para que direcione as mentes nas novas escolhas deste novo ano. Nós pedimos, Senhor, a Tua misericórdia para os nossos irmãos em situação de rua,
nos hospitais, nos abrigos, nos presídios, nos orfanatos. Que todos os nossos irmãos tenham suas dores consoladas, suas mentes esclarecidas na medida do possível, e que a esperança seja plantada nos corações humanos. Para esta casa de luz, nós pedimos, Senhor, o Teu direcionamento, o Teu amor, o Teu amparo, através dos Teus emissários, para que os trabalhos aqui se desenvolvam em profunda harmonia, em profunda paz, e que nós todos aqui nos mantenhamos fiéis ao Teu Evangelho e à Tua doutrina, que nos consola e nos esclarece. Desta forma, Senhor, sê conosco, hoje, este ano, e para todos sempre, através dos séculos.